Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Pessoas autistas podem ter dificuldades de olhar ou se conectar com os outros. Não responder ou agradecer não é falta de educação. A crise de uma pessoa autista não é birra. E tudo bem estar sempre repetindo. Autismo não se cura, se compreende. Muito bem, olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofer aqui pela Melodia FM 87.9, também ao vivo com imagens pelo Facebook. Você que está ligadinho com a gente, muito obrigado pela companhia. Aqui é a Melodia, está começando seu encontro diário aqui na Rádio Chofer. Eu sou Genildo Ribas, estarei com vocês até 13h. Vamos conferir juntos aqui os principais fatos que estão movimentando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, também notícias do mundo. Hoje, sexta-feira, 4 de julho de 2025. O programa Rádio Chofer, que é uma iniciativa do Sintra-VC, que é o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Sempre com muito carinho e compromisso com a categoria. Aqui na Rádio Chofer, as mais importantes notícias do dia, com análise, entrevistas. Vamos falar de economia política, vamos falar de clima, trânsito e tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente, que o programa Rádio Chofer está no ar. Olha, hoje, dia 4 de julho, uma data que é celebrada o Dia de Operador de Telemarketing. Operador de telemarketing é aqueles profissionais que lidam aí com muita habilidade na comunicação, com muita empatia, muita paciência. São aquelas vozes que nos ajudam, informam, vendem, resolvem, mesmo diante aí dos desafios diários. Muita gente não gosta, tá? Os operadores de telemarketing aí acham que... Tem muita gente, quando recebe uma ligação de operador de telemarketing, acha que está ali por brincar. Mas não, estão trabalhando também. Estão vendendo seus produtos ou serviços, ou informando alguma situação. Então, nossa homenagem e os respeito para quem trabalha aí no atendimento, levando soluções, representando aí as empresas com muita ética. Parabéns, operador de telemarketing. Seu trabalho é essencial. Hoje é 4 de julho, também nos Estados Unidos celebra aí sua independência, uma das datas mais importantes do calendário americano, porque foi em 4 de junho de 1776 que os primeiros estados norte-americanos aí aprovaram a Declaração da Independência, rompendo oficialmente aí com o domínio do Reino Unido. O documento foi redigido por Thomas Jefferson e assinado por figuras históricas como John Adams e Benjamin Franklin, tornando-se símbolo da luta por liberdade, por democracia e autodeterminação. A data aí é celebrada lá nos Estados Unidos com desfiles, fogos de artifício, também concertos, homenagens militares, né? É um evento cívico. Todo o país
É como se fosse o 7 de setembro aqui no Brasil, né? Só que lá é com mais intensidade, porque lá eles são muito patriotas. O americano é bastante patriota. Você vê que quase todas as casas têm uma bandeira do país. Lá é um momento de reflexão sobre os ideais aí, dos fundadores da nação. Então lá é feriado, é um verdadeiro o Fonchot Julie, que é o dia da independência, é um verdadeiro símbolo da identidade nacional marcado pelo orgulho patriótico e a união. Agora, 12h20. Vamos à previsão do tempo aqui na Rádio Chofé. Como vai o tempo e a temperatura? Olha, hoje amanheceu o tempo relativamente bom, né? Para quem gosta de sol, há um solzinho aí meio tímido. Então hoje sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Temperatura neste momento em Vitória da Conquista é de 18 graus, a mínima de 15, a máxima de 21. Há uma pequena possibilidade de chover, há 64% de chover 3 milímetros. O vento percorre a 13 km por hora, a umidade relativa do ar, a mínima é de 71% e a máxima de 95%. O sol nasceu às 6h09 da manhã e irá se pôr às 17h25. Então tá aí. As condições climáticas da nossa cidade, que você acompanha sempre, todos os dias aqui a gente vai falar do clima para vocês. Tá? Amanhã sabadão, amanhã também não há probabilidade de chover. Se chover uma pequena garoa, amanhã a mínima de 16, máxima de 20. Para quem espera um sábado aí, vai ser bem parecido com hoje. Essa é a previsão do tempo, conforme o portal Clima Tempo. Agora, 12h22. Ouça agora as manchetes do dia. Olha, vamos falar agora das manchetes dos principais jornais do Brasil, começando pela Folha de São Paulo, que diz que o Congresso quer obrigar o governo a pagar emendas antes das eleições de 2026. Olha, tá aí, ó. Tá aí o motivo da briga, tá? Briga entre aspas, né? Disputa entre Congresso e o governo executivo. Um quer obrigar que o governo pague logo as emendas e o governo quer entrar na justiça para que o decreto do IOF aí volte a ser cobrado, ou melhor, se eles judicializaram, porque o Congresso e o Senado derrubaram aí o decreto do governo. Aí o decreto foi lá, senhor STF, me ajuda com isso aí, eu sei que você é meu, mais ou menos assim. Estado de São Paulo, olha, Davi Alcolumbre quer impor limites para partidos irem ao STF contra o Congresso. Mais aí uma página da briga. Jornal Globo destaca que o IA barateia, agiliza e expande guerra política nas redes. IA é a inteligência artificial, tá? Realmente o IA ajuda muita coisa, agiliza bastante, mas em relação à expansão da guerra política nas redes aí, é possível, né? A inteligência artificial veio para isso. Não para guerrear, mas para agilizar e expandir, facilitar o trabalho das pessoas. Jornal 0 Hora. Supremo dá aval a acordo para ressarcir vítimas de fraude. Jornal Correio do Povo. Brasil mira ampliação comercial e integração ao assumir o Mercosul. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu aí a presidência do Mercosul porque é rotativa, né? Fica aí entre Argentina, Brasil e outros países membros do Mercosul, e ontem teve lá na Argentina com o Milei, protocolarmente, né? Uma visita de Estado, e quase não teve a reunião bilateral com ele,
função das divergências de opiniões, das divergências de ideologia, não houve um encontro bilateral que se esperava. Mas, enfim, assumiu, fez lá o papel de Estado e tá aí. O presidente do Brasil agora é o novo presidente do Mercosul. Tomara que façam alianças aí globais que permitam o crescimento da América do Sul, que é o que se espera de um presidente de um bloco econômico. Jornal Valor Econômico, emissões externas atingem 220 bilhões no semestre, valor próximo ao total de 2024. Correio Brasiliense destaca que a PF e CAD vão investigar preço da gasolina. O valor disparou no Distrito Federal. Ô PF, ô CAD, vem aqui Vitória da Conquista também. Porque aqui já está disparado há muito tempo. O valor da gasolina aqui é um dos mais altos do estado, quiçá do Brasil, né? E o engraçado é que os postos aqui são todos o mesmo preço, basicamente. A diferença é de 2 centavos de um para o outro. E até hoje ninguém descobre o porquê. Você vai em lugares mais longe do que a distribuidora e os valores é mais baixo. Estamos aqui a aproximadamente 150 quilômetros da distribuidora e o preço da gasolina é lá em cima. Impressionante, né? Por que não se descobre o porquê? E por fim, Jornal à Tarde destaca que contas facilitam acesso a curso de maior prestígio na UFBA. Contas facilitam acesso a cursos de maior prestígio na UFBA. Não, eu li errado, não é contas não, é cotas. Cotas facilitam acesso a curso de maior prestígio na UFBA. Tá aí, política de cota na UFBA, facilitando o acesso dos melhores cursos. Muito bem, agora, 12h e 27 minutos, continuando aqui a nossa programação, até 1h da tarde. E olha, o programa Rádio Chofé é uma ideologia do Sindicato do Transporte Vitória da Conquista, o Sintra-VC, que luta por garantias de emprego, renda, benefícios da categoria. Portanto, aí o associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames. Recentemente, uma grande vitória do sindicato junto à categoria, que foi a volta do passe livre nas catracas aí para os rodoviários associados ao Sintra-VC. Estava aí suspenso aí por decreto, né? Mas graças ao empenho, à persistência da gestão de Álvaro Souza, foi assinado o acordo há mais ou menos 15 dias atrás, em que esse benefício retornou para a categoria. Então, você que ainda não é associado, procure o Sintra-VC. Liga 3423-4959, faça sua adesão, ou vá lá na sede da Sintra-VC, que fica ali na Laodiceia, aquela avenida que sobe ali do supermercado São José, mais ou menos lá em cima do lado esquerdo, você vai ver lá o Sintra-VC, uma sede bem ampla, confortável, com todos os diretores à sua disposição, um corpo jurídico excelente. E olha, falar em Sintra-VC, Forró dos Rodoviários, esse mês, tá? Tá mais perto que longe. Na segunda-feira teremos aqui a nossa querida Thelma, nosso querido diretor Maurício de Comunicações, a falar aqui detalhados sobre a festa dos rodoviários. E você vai ficar sabendo como é que faz. Olha, eu quero participar, dá tempo. Dá tempo, uma festa muito boa, all inclusive, festa de família. Já fechou-se a grade dos artistas
né, que vão cantar lá, são várias atrações e a gente espera todos lá. Agora, 12h29, vamos para os destaques de hoje da nossa programação. Olha, uma carreta desgovernada tem pane e desce descontrolada ali no bairro Guarani, Vitória da Conquista. Vamos detalhar isso aqui. Falaremos também que São Paulo teve o 35º ataque a ônibus ontem, né? E 235 nos últimos 20 dias. Tá terrível essa questão lá, viu? Nossos amigos rodoviários de São Paulo estão passando aperto. Inscrições para o CNU 2025 começou essa semana. Falaremos também que o Ministério Público Federal em Brasília apresentou aí um pedido de suspensão desse mesmo CNU, que é o Concurso Nacional Unificado. São dois assuntos aqui em um complementando o outro. O presidente Lula disse que Mota descumpriu o acordo da derrubada do EF e foi um absurdo. E a NTT ajusta o valor aí da prova eletrônica para os transportadores autônomos. Agora, 12h31. Vamos com um rápido intervalo aqui. É o tempo de tomar uma água. Não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com o detalhamento dessas informações. Rádio Sofer. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados. Equipe qualificada e constantemente treinada. Portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística. Inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time acessando o site praticaservice.com.br praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006. 3421-8006. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né?
Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Bota água no feijão que chegou mais um. Ixi, chegou mais um. Chegou mais um, pelo amor de Deus, chegou mais um, chegou mais um. No verão, a população no litoral triplica. Aí, haja água para todo mundo. Evite desperdícios. Use só o que você precisa. Assim, todo mundo pode aproveitar melhor o verão. Chegou mais um. Muito bem, de volta aqui na sua Rádio Chofer. Você está ouvindo Rádio Chofer. Agora 12h35. Vamos para o detalhamento das informações que a gente preparou aqui para vocês. Olha, por pouco, ontem foi registrado um acidente ali no bairro Guarani, ali nas imediações da rua Castro Alves. Lá em cima tem uma pracinha que ela se abre assim e formam-se duas ruas. Se não me engano, é Praça do Daniel, se eu não me engano o nome dela. Então, por pouco, uma tragédia não foi registrada ali na tarde de ontem, aqui em Vitória da Conquista. Uma carreta desgovernada causou aí momentos de pânico no bairro Guarani. Provavelmente por uma pane mecânica. Então, ela desceu descontrolada em uma das vias da localidade. Segundo as informações apuradas aí, o condutor perdeu completamente o controle do veículo e acabou colidindo em 3 residências. Que um verdadeiro susto aí para os moradores daquela área. Eles ficaram em choque com o impacto e a dimensão do acidente. Uma carreta carregada, bastante pesada. Ela acabou perdendo, provavelmente perdeu o freio ou perdeu a marcha. Ninguém sabe exatamente as causas dessa perca do controle do veículo. E ela fez um L, provavelmente o motorista muito habilidoso, ele percebeu que perdeu o controle, ele girou o volante e a carreta faz um L. O cavalo, ele vira e aí acaba que, de um certo modo, travando. Então ele bateu em 3 casas e encostou, ficou parada em uma. As imagens são realmente muito impactantes. Os populares acionaram rapidamente as autoridades de trânsito, que se deslocaram até o local para registrar aí a ocorrência e adotar as medidas cabíveis. Um clima foi de desespero, apreensão entre os moradores, porque a situação aí poderia ter facilmente terminado em tragédia. Uma cena que chamou a atenção de quem passava ali pelo bairro, gerou muita repercussão nas redes sociais, mas graças a Deus, apesar do susto aí, ninguém ficou ferido, conforme aí relatos iniciais. Um verdadeiro milagre aí diante do risco envolvido, porque uma carreta ela tem a capacidade de carregar até 60 toneladas, algumas até mais, 100 toneladas, e essa estava carregada, mas por Deus não teve vítimas, somente danos materiais, em que, se a carreta tiver seguro para terceiro, vai cobrir todo o prejuízo ali dos moradores e da própria carreta, né? Então, tomara que isso aconteça, que tenha seguro aí a terceiros. Que aí, o proprietário da carreta aí deve assumir aí toda a responsabilidade diante desse acidente. Agora, 12h38, e na cidade de São Paulo, teve 35 ataques a ônibus. Ontem foram 35 ataques e 235 nos últimos 20 dias. A cidade de São Paulo registrou aí uma onda de violência contra o transporte coletivo. Só ontem 35 ônibus foram vandalizados, elevando aí o total para cerca de 235 ataques nos últimos 20 dias. Muitos com janelas estilhaçadas por arremessos de pedra, especialmente na zona sul da cidade.
onde ocorre aí 60% dos casos. Então, os investigadores aí descartam aí a participações de facções criminosas, apontando aí uma possível conexão com desafios postados na internet, conduzidos aí por grupos de adolescentes. Olha para isso. Então, a polícia ela não tem ainda uma linha de investigação. Pelo que a gente pôde perceber, não há uma relação com facções, né? Porque é ato de vandalismo mesmo, não há roubo. Pelas imagens que eu pude ver ontem, simplesmente jogam pedras dentro do ônibus cheio de passageiros, fazendo com que as pessoas se machuquem lá dentro, com estilhaços de vidro, até com as próprias pedras. É terrível isso. Você está andando, já pensou? Você está andando ali dentro do ônibus, você está ali, indo para o seu trabalho, voltando para casa, de repente vem uma pedra de lá para cá e pô, quebra o vidro, estilhaço para tudo quanto é lado, por causa de desafios da internet. Isso está virando uma moda do mal, né, que está chegando aí com força no nosso país. Complicado isso, viu? Agora 12h41. Você está ouvindo Rádio Chofer. Dentro do mesmo assunto, a resposta aí à Polícia Militar lançou aí uma operação de impacto coletivo lá no estado de São Paulo, com 3.600 viaturas, 7.800 agentes fazendo patrulhamento em corredores, terminais, pontos mapeados, com os mais visados. Também aí ações disfarçadas aí com agentes infiltrados dentro dos ônibus. A SP Trans e as empresas reforçam aí que todos os ônibus vandalizados serão substituídos imediatamente pelos reservas, a fim aí de evitar descontinuidade no serviço, e cobram aí apoio das autoridades na criação de uma delegacia especializada para investigar e prevenir esse tipo de crime. Tá aí. A Polícia Militar tem que agir de fato, um patrulhamento ostensivo, buscando e inibindo esse tipo de situação. Isso pode causar graves pessoas podem ficar aí atingidas por essas pedras. Os nossos amigos, nossos queridos rodoviários da cidade de São Paulo estão apreensivos em relação a isso. Isso está virando moda, essa questão dos desafios, viu? Agora, 12h43, e as inscrições abertas para o CNU de 2025, com mais de 3.600 vagas em 32 órgãos federais. Pois é, a inscrição aí para o Concurso Nacional Unificado, que é o CNU, começaram aí na última terça-feira, dia 2, no dia do feriado, e seguem abertas até o próximo dia 20 de julho. Pelo site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do certame. Esse concurso é conhecido como o Enem dos concursos. Ele reúne vagas em diversos órgãos federais com o objetivo de democratizar o acesso ao serviço público por meio de um processo seletivo unificado. Ao todo estão sendo ofertadas 3.652 vagas, sendo 3.144 para nível superior e 508 vagas para nível médio. Os candidatos poderão concorrer a cargos distribuídos em 32 órgãos das entidades da administração pública federal, como, por exemplo, INSS, IBGE, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, entre outros. A taxa de inscrição é de R$ 70, com isenção prevista para os candidatos inscritos no CAD único. Atenção, doadores de medula óssea também, os participantes do FIES
O prazo para solicitar a isenção é até 8 de julho. Portanto, você que quer isenção para esse tipo de concurso, é até a próxima terça-feira. As provas serão aplicadas em 2 fases. Provas objetivas, prevista para 5 de outubro, e as provas discursivas, prevista para 7 de dezembro. Essa em caráter eliminatório e classificatório. A proposta é que o CNU é unificar os processos seletivos, evitando aí a multiplicação de concursos isolados, também facilitando aí o acesso dos candidatos por meio de um modelo mais transparente e inclusivo. Só para você ter uma ideia aí, ó, cronograma é de 2 a 20 de julho as inscrições, taxa isenção até 8 de julho, as provas objetivas 5 de outubro e as provas discutivas 7 de dezembro. Maiores informações no edital completo aí estão disponíveis no portal oficial da Fundação Getúlio Vargas. E olha, dentro desse mesmo assunto, no dia seguinte, né, ou seja, ontem, o Ministério Público Federal, lá em Brasília, apresentou um pedido de suspensão desse mesmo concurso, alegando que o novo edital publicado no dia 30 ainda mantém falhas graves nas regras das cotas raciais. Segundo o Ministério Público, persistem problemas como a ausência de critérios transparentes para o sorteio das vagas de cotista, quanto ao número de vagas aí inferior ao mínimo legal, por exemplo. Caso não haja 25% das vagas reservadas por lei, está fora do critério. Também a MPF aí alega que a falta do cadastro de reserva proporcional para a modalidade de cota dificulta o acompanhamento das convocações futuras. Fala também da heteroidentificação com decisões aí definitivas sem justificativas, o que limitaria aí o direito ao contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público alega que, sem essas correções, as efetividades das ações afirmadas ficam comprometidas. Então, a solicitação foi encaminhada aí à Justiça Federal do DF, que agora decide aí sobre a suspensão e segue valendo aí enquanto não forem feitas as alterações exigidas. Agora, 12h47, e o INSS propõe acordo ao STF para a devolução dos descontos ilegais aos aposentados e pensionistas. A Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma proposta de acordo para ressarcir integralmente os descontos não autorizados referente a mensalidades associativas incididos aí nos benefícios do INSS entre março de 2020 e março de 2025. Se o acordo for homologado, o ressarcimento terá início em 24 de julho, ou seja, daqui 20 dias, com um pagamento em lotes a cada 15 dias, contemplando cerca de 1,5 milhão de beneficiários por ciclo. Logicamente que o valor tem que ser corrigido pelo IPCA, né? Então, como é que ficaria esse acordo? A adesão é voluntária. Os aposentados e pensionistas deverão se manifestar pelo Meu INSS, aquele aplicativo lá do Gov, ou nas agências do Correio, ou também pode ligar na Central 135. Devolução automática, os beneficiários com mais de 80 anos, quilombolas, indígenas, poderão receber sem solicitar, porque se enquadram aos grupos vulneráveis. Contestação administrativa: ao identificar o desconto não autorizado, o INSS também notificará as entidades responsáveis, que terão 15 dias para comprovar a autorização ou devolver o valor. Em caso de falha, o INSS realizará o ressarcimento. Renúncia judicial também. Quem havia ingressado com ação contra o INSS deverá desistir de demanda para aderir ao acordo. Os honorários advocatícios, né, melhor dizendo, serão limitados a 5% para as ações iniciadas até 23 de abril. Ou seja, quem entrou contra o INSS com ação
deve desistir da demanda e aderir a um acordo? O governo não é besta não, viu? Olha, o acordo é fruto de uma ação conjunta entre a AGU, INSS, OAB, DPU e Ministério Público Federal. Segue aí em conciliação no STF sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Ainda depende aí de homologação judicial para assegurar o respaldo legal do processo. Uma das apostas do governo é tramitar pela medida provisória que autorize a abertura do crédito extraordinário para viabilizar o pagamento ainda em 2025, sem comprometer o teto de gastos. A investigação da fraude, denominada Operação Sem Desconto da Polícia Federal, revelou que um esquema de 6,3 bilhões de reais em descontos irregulares entre 2019 e 2024. Olha, eu acredito que até 2025, eu acredito que até hoje estão sendo descontados irregularmente aí dos beneficiários. Desse valor já estão bloqueados 2,8 bilhões de bens aí de entidades e suspeitos. Olha, até agora, gente, em relação a esse tema do INSS, a gente não viu ninguém sendo preso ainda. Por que será? E outra, de onde vai vir esse dinheiro para ressarcir esses pensionistas e aposentados? Quem vai pagar essa conta? Quem vocês acham que vai pagar essa conta? O governo ontem teve uma vitória, porque tirou do arcabouço fiscal esse valor. Não vai entrar na cota, né, no teto do arcabouço aí do governo. Então vai pagar, logicamente, mas esse dinheiro tem que sair do bolso de alguém, né, que é dos contribuintes atuais. As pessoas que produzem, que pagam seus impostos. Por isso que o governo está doido aí atrás de entrar na justiça aí para voltar ao IOF. Tem que pagar muitas contas. O governo a máquina pública está inchada. E aí, para completar, ainda tem um rombo aí de 6,3 bilhões de reais aí dessa fraude aí do INSS. Descontos indevidos aí dos aposentados, dos pensionistas. Que isso veio se acentuando de 2020 para cá, né? Pois bem. E por falar em IOF, o governo Lula aí disse que Mota descumpriu o acordo aí e a derrubada do IOF foi um absurdo. Ele acredita que foi um absurdo. O presidente Lula afirmou que recebeu aí um absurdo ao ver que o decreto que elevava o IOF ser derrubado no Congresso. Ele acusou o presidente da Câmara, Hugo Mota, de descumprir um acordo firmado lá na casa do parlamentar durante o fim de semana anterior à votação. Lula defendeu aí a ação do governo e disse que entrou com recurso no STF, pois, em suas palavras, sem esse caminho, ele não governa mais. Vamos abrir aspas aqui para o presidente. Ele reforçou aí que não há rompimento com o Congresso, mas que cada poder deve respeitar suas atribuições. Abre aspas, novamente. Eles legislam, eu governo. E quando não se entender, a justiça resolve. Ou seja, se não houver um acordo, vai para a justiça, né? Pois bem, trata-se de um embate aí relevante aí entre o Executivo e o Legislativo, e que agora será decidido no STF, com relatoria aí do ministro Alexandre de Moraes. Lula afirmou que, após viagem ao Mercosul e BRICS, pretende retornar aí diálogo com Mota e também com o presidente do Senado. Olha aí, eles fizeram um acordo na casa de Hugo Mota no final de semana, né? Todo mundo saiu contente, feliz. De repente, baixou-se o decreto, ou melhor, suspendeu o decreto. É os acordos aí, né, feitos em jantares, em festas, os acordos entre os poderes. Mas de vez em quando sai faísca, né, como aconteceu agora. Você está ouvindo Rádio Chofer.
Olha, o Rádio Chofé, que é um oferecimento do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, na gestão de Álvaro Souza e toda a sua diretoria, porque ninguém trabalha só, é um sindicato feito com várias mãos, levando sempre o benefício para a categoria. Agora são 12h e 59 minutos e a NTT reajusta o valor máximo aí de prova eletrônica para os transportadores autônomos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou na última segunda-feira, por meio aí de um comunicado relevante, aí de número da 1ª de 2025, a atualização do valor que poderá ser cobrado aí pelas entidades credenciadas para a realização da prova de conhecimento eletrônica destinado ao transportador autônomo de cargas, o TAC, né? Conhecido como TAC. E ao responsável técnico aí, o documento está disponível no Diário Oficial da União. O novo teto passará a valer a partir de dia 1º de julho, ou seja, já está valendo. Foi reajustado para R$ 73,25. Esse valor permanecerá aí vigente de 1º de julho de 2026 até 1º de julho de 2026 e deverá ser rigorosamente observado por todas as entidades credenciadas pela NTT. Independente do ano aí do credenciamento, trata-se de um valor único, universal e isonômico, que assegura a igualdade de condições a todos os candidatos de todo o país. Valendo o ano aí, essa taxa aí para quem quer tirar aí o documento, é uma prova de conhecimento eletrônica. Tá aí, a prova é obrigatória, para caminhoneiro autônomo, tá? Quem precisa aí renovar sua habilitação junto à NTT, tem que garantir essa regularidade aí no transporte de cargas por todo o país. O caminhoneiro que deve procurar aí um ponto credenciado, como sindicatos ou entidades cadastradas, para agendar sua prova e manter aí a documentação em dia. Vale lembrar que essa aprovação no teste é obrigatória para seguir exercendo a atividade aí com o respaldo legal. Fique atento aí para manter aí seu RNTRC atualizado, evitando multas, bloqueios nas fiscalizações rodoviárias. A Rádio Chofé aí, você sempre fica bem informado. Agora 12h e 57 minutos. Estamos chegando aí ao final da nossa programação, mas dá tempo ainda a ler aqui mais uma notícia. Que a Bahia aí registra a maior perca populacional entre os estados brasileiros por causa da migração. De acordo aí com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, a Bahia registrou a maior perca populacional entre os estados brasileiros por migração. Segundo aí o censo 2022, cerca de 3,3 milhões de baianos vivem fora do estado, enquanto 961 mil pessoas nasceram em outras regiões e vieram morar aqui na nossa Bahia. Então, com base aí na pesquisa do IBGE, mais de 327 mil pessoas que moravam no nosso estado realizaram aí o fluxo migratório para outras regiões. Enquanto isso, 285 mil indivíduos migraram até o estado da Bahia, gerando saldo negativo cerca de 42 mil pessoas para o estado. No censo de 2010, a Bahia apresentou um saldo migratório de menos 237 mil pessoas e uma taxa líquida de migração de menos 1,69. Nesse último levantamento, a taxa foi de 0,29, ou melhor, menos 0,29. Então, houve uma redução aí de 82% no saldo negativo de imigração. Resumindo, mais gente saíram da Bahia do que chegaram. Isso é por conta de diversos fatores. Nós temos aí, por exemplo, em Salvador, uma onda de violência gigantesca. Salvador está uma cidade sitiada pelas facções, então está muito perigoso. Não só Salvador, né? Todo lugar. Precisamos aí de mais investimentos na segurança pública.
Precisamos andar tranquilo com o celular na mão sem ser roubado. Todos os dias nós noticiamos aqui também situações de roubo de motos, de carros. As pessoas estão vulneráveis, né? A sensação de segurança cada dia mais escassa, né? Então, mas a gente ainda acredita, né? Que a gente tenha uma segurança melhor. A instituição Polícia Militar é muito respeitada ainda, apesar de tudo isso. Mas é preciso investimento. Não que não tenha havido, melhorou bastante. Houve investimento, mas nunca é o suficiente. A gente precisa de mais homens na rua. A gente precisa de mais concursos públicos. Precisa de mais gente. O governo tem que investir nesse sentido. Não somente na tropa atuante, mas convocando aí mais gente para atuar. E essa convocação se dá em função de novos concursos, novos chamamentos. Isso tanto na polícia ostensiva, que é a polícia militar, quanto na polícia investigativa, que é a polícia civil, que isso é um dever do Estado. Aqui em Vitória da Conquista, o município faz sua parte aí com a Guarda Municipal. A gente nem tinha isso alguns anos atrás, agora a gente já tem aí, que dá um reforço importantíssimo na segurança da cidade. Olha, agora meio-dia, melhor, 1h, né? 1h em ponto. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM, também pelo Facebook, pela Rádio Web. Esse programa que é idealizado pelo Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região. Agradecemos a todos pela companhia, audiência. Desejamos a todos um excelente final de semana. Então, na segunda-feira voltaremos, se assim nosso bom Deus quiser. Continuaremos agora, fica com a gente aí, continuaremos com o programa Portal Notícias Bahia, com Léo Pereira e Luciana Novaes. Forte abraço a todos, boa tarde e até segunda-feira. Sintonia total com você. Rádio Chofé. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja